Olá, seja bem-vindo ao Entre Conversas. Nosso bate-papo de hoje é de peso. Isso mesmo, a gente vai falar sobre uma modalidade esportiva criada no ano 2000 que era conhecida como MMT, Modalidades Mistas de Treinamento. Hoje acabou virando uma marca de muito sucesso, a CrossFit Incorporation, mais conhecida como CrossFit. Fique com a gente, o Entre Conversas já está no ar. Os boxes de CrossFit em Maringá já virou febre, sucesso. Em todas as avenidas, as principais avenidas de Maringá que você anda, você vê pelo menos uns 3 boxes de CrossFit. Mas mesmo assim, tem muitas fake news, muitos mitos sobre o CrossFit. Por isso a gente conversa agora com o professor de Educação Física e de CrossFit, Adriano Matsu, e ele esclarece essas dúvidas. Bem-vindo, Adriano. Então, não carrega pneu? Eu achei que carregava pneu no CrossFit. Olá, Ivanes, tudo bem? Olá, telespectadores. Exatamente. Né, o primeiro choque que as pessoas têm quando entram num box de CrossFit é justamente esse. Ué, mas cadê aquele pneuzão que eu vou ter que virar? Cadê a corda que eu vou ter que ficar batendo no chão? Realmente, você não vai encontrar numa box de CrossFit. Quando eu fui procurar, comecei a fazer CrossFit também, muitas pessoas falavam, você vai se quebrar lá, todo mundo que faz CrossFit se machuca. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. Não é assim, né? Tem profissionais de educação física lá, é tudo muito controlado, né? Os exercícios, o que a pessoa suporta. Isso, exatamente. Quando a pessoa inicia, né, o treinamento de CrossFit dentro de uma box aí que tem um professor que ele é muito bem instruído, que ele sabe, né, conduzir a aula, ele vai trabalhar de maneira progressiva. Então, um aluno ele vai começar, a gente diz em baby steps, né? Começa do mais fácil para o mais avançado, né? Da carga mais leve para a carga mais pesada. Então, tudo isso deve ser considerado. Então, quando as pessoas vão procurar um box de CrossFit, é importante que elas façam aula experimental, que elas verifiquem se o professor tem esse cuidado, porque o que pode acontecer é justamente isso, sabe? As pessoas vão e aí vai num local que não é tão bem qualificado e acaba se machucando. Mas é claro, isso às vezes não é só culpa do profissional, mas das próprias pessoas, às vezes, que tentam se desafiar em cima, né, dos movimentos que são realmente desafiadores dentro do CrossFit, e aí acabam acontecendo as lesões também. E quando a gente procura, né, o box, já fala, você vai ter que agendar um horário, você vai ter um horário para fazer tudo mais. E para quem já passou por academia de ginástica e ia a qualquer horário, fazia lá, às vezes vinha um personal e ajudava, toma um susto, né? Porque é totalmente diferente, é uma atividade que todo mundo faz junto, tem regras, vai começar assim, vai terminar assim, é diferente da academia normal, né? Isso, exatamente. Como é uma aula coletiva, é necessário que seja seguido esses horários, né? Para que uma turma não acabe atrapalhando a outra, né? Então, para uma questão de organização mesmo, as boxes fazem dessa maneira. Então, existem horários estipulados para as turmas e para as pessoas estarem participando. E aí, é importante a gente colocar aqui também que dentro desse horário que está fragmentado para a aula, existe toda uma programação de aquecimento, de treino de habilidades, de força, e aí o próprio WOD, né, que a gente diz que é o workout do dia, que é a parte mais difícil do dia. Vamos focar nessa parte aí. Começa ali por um alongamento, né? São 3 etapas, é isso? Isso. Conceitualmente são 3 etapas, tá? Do aquecimento, como eu falei, aí que a gente vai trabalhar alguns exercícios justamente para isso, para promover o aquecimento, para preparar a musculatura, as articulações, né, para a gente prever alguns movimentos que serão utilizados ao longo da aula. Então, tudo isso a gente faz no aquecimento. É claro, antes desse aquecimento, geralmente a gente também faz um alongamento geral da turma, tá? E quando a gente passa da etapa do aquecimento, a gente vem para uma etapa mais específica que a gente chama de skill. É onde a gente vai trabalhar um pouco de habilidade, no sentido de que CrossFit ele é uma modalidade multimodal, né? Então, ele vai trabalhar ginástica, ele vai trabalhar calistenia, vai trabalhar o LPO, né? O levantamento de peso olímpico. Então, nessa parte do skill, é onde a gente vai treinar as técnicas de ginásticas, técnicas de levantamento de peso,
ou então um treino específico de alguma capacidade física, como a força, como a capacidade cardiorrespiratória. E aí a gente vem para uma parte final da aula, tá? Que geralmente ela tem aí numa média de 10, 15 minutos, que seria o Workout of the Day, o WOD, que é o treinamento propriamente dito do CrossFit. E aí a gente vai trabalhar alguns pontos que foram já trabalhados no skill, né, na parte do meio, nas técnicas e habilidades. E aí é o desafio para o aluno, para ele tentar fechar aquela tarefa que está sendo posta para ele. E a gente, quando passa por um box ou vai visitar e tudo mais, vê pessoa virando de ponta cabeça, pulando uma caixa dessa altura aqui, leva um suspense. Meu, não vou nem começar isso, porque isso aqui não é pra mim, não. Como que eu vou pular uma caixa alta dessa? Isso que ninguém nasce fazendo isso, né? É tudo um processo, bem devagar, para chegar até lá, né? Exatamente. O que acontece é que as pessoas passam e realmente se impressionam, né? Tá passando na frente de uma box, daí olha, nossa, mas tá andando de ponta cabeça, eu nunca vou fazer uma aula dessa. Mas o que tem por trás? O que tem antes disso, de eu andar de ponta cabeça, né? Que a gente chama de handstand walking. Muito do CrossFit, para quem for praticar, e acho que você percebeu também, que os movimentos eles são ditos em inglês. Justamente porque o CrossFit veio lá dos Estados Unidos, então, por uma padronização, a gente também utiliza, né, os nomes em inglês. Então, por exemplo, para eu chegar num handstand walking, que é o caminhar sobre os pés, né, de ponta cabeça, eu tenho várias fases, eu tenho vários exercícios que vão me auxiliar a um dia poder andar bem de ponta cabeça. Eu comecei o CrossFit em 2016, nós estamos em 2022 e até hoje é muito difícil para mim andar de ponta cabeça. Então, é um processo bem longo, a gente tem que ter bastante paciência aí. E começa, por exemplo, de ponta cabeça, começa com um exercício que vai imitando aquele movimento, né? Ficar meio que numa caixa, trabalhar essa parte aqui, né? Porque a pessoa, quando ela vira de ponta cabeça, ela tem que ter a força para ficar com os braços esticados e manter a perna esticada, né? Isso, exatamente. Então a gente faz um trabalho, por exemplo, nesse movimento, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimentos de ombro, fortalecimento do core, que é muito importante, que quando você está de ponta cabeça, é importante que você mantenha o seu core bem ativado, né, bem contraído, para que você consiga manter a estabilidade do corpo. Então a gente faz esse trabalho, né, primeiramente, depois a gente traz alguns movimentos que vão se assemelhar a esse andar com as mãos. Então um exercício bem básico, só dando um exemplo aqui, que ele vai ser um exercício inicial para aprender o handstand walking, seria o andar em 4 apoios, né? Que ele é muito semelhante. E aí, quando eu quero evoluir um pouquinho mais, eu posso trabalhar, por exemplo, a carriola. Todo mundo aqui já deve ter brincado de carriola, né? Também vai simular. E aí a gente vai progredindo, né? Tentar fazer um handstand só com o auxílio de algum professor, ou então começar a tentar fazer esse handstand perto da parede. Então eu começo próximo da parede e vou tentando caminhar até ela, e aí a gente vai ganhando mais distâncias nessa posição. E a gente vê a galera do CrossFit, que está mais avançada, tudo fortão, né? Eu mesmo, quando eu pensei em começar, eu pesquisei na internet bastante resultado de antes e depois. Vi que muitas pessoas perderam medida assim, absurda em pouco tempo. O CrossFit ele ajuda, então, assim, nessa parte, né? Tem gente, eu vi resultados lá, e eu tenho resultado, eu não vou colocar, não vou mostrar, mas quem tiver curioso, pesquisa lá na internet, resultados de antes e depois do CrossFit, que assim, tem gente que consegue, assim, bons resultados, né? Sim, pelo fato do CrossFit ser uma modalidade que trabalha em alta intensidade, a gente acaba estimulando mais o corpo, tá? Então, esse estímulo, ele vai gerar o quê? Transformações na sua composição corporal. Então, ele vai promover o quê? Uma maior queima de gordura, ele vai promover também um ganho de massa muscular, apesar das pessoas acharem que o CrossFit serve só para emagrecer, né? Ele também vai auxiliar nesse ganho de massa magra. Então, nesse trabalho mais intenso e também trabalhando várias capacidades físicas ao mesmo tempo, vai auxiliar justamente nessa perca, né? Nesse ganho aí em relação à sua qualidade de vida, em relação à sua qualidade de composição corporal. Então, tudo isso vai auxiliar, né? Através da prática do CrossFit.
E a resistência que a pessoa ganha é absurda, né? Porque, assim, além dos exercícios de levantar peso, você levanta peso, termina, você não para. Você vai correr com peso. E o coração lá disparando. E é uma hora, assim, pauleira, né? Exatamente. É um desafio, né? Então, essa mistura de modalidades, né, que vão ajudar justamente nessa questão de ótimos resultados, porque eu vou trabalhar a questão da força muscular junto com a questão da resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Então, estimular diferentes capacidades físicas vão melhorar, né, nesses ganhos aí com a atividade. Se a pessoa está lá em casa, igual o Orvanes aqui há uns 6 meses atrás, sentado, só comendo chocolate, fazendo nenhuma atividade e pensa, poxa, eu quero fazer crossfit, mas eu não ando nem até a esquina ali. A pessoa pode começar ir para o crossfit já assim, tá fazendo alguma atividade? As pessoas que estão lá nos boxes, elas estão preparadas para receberem essas pessoas? Certo. Aí você falou sobre mitos, né, no início, e aí a gente vem quebrar um outro mito agora, que é justamente esse. Será que qualquer pessoa pode praticar o CrossFit, né? Será que eu tenho que ter um condicionamento físico anterior à minha prática do CrossFit? Na realidade, não. O CrossFit é uma atividade física como qualquer outra. Então, quando você vai iniciar qualquer atividade, independente se você já tinha uma experiência ou não com atividade física, se você vinha de um período sedentário, né, de um período com um nível de atividade física muito baixo e aí começa a atividade, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar progressivamente. E é assim que a gente também vai fazer no CrossFit. Então, independente se você estava ou não sedentário, você pode iniciar a prática, tá? Sempre com aqueles cuidados, né, de progredir devagar, né, de seguir o seu ritmo, né? Às vezes as pessoas acabam, né? Quando você está fazendo uma aula, você acaba tentando acompanhar as outras pessoas, né? Mas é importante que você sinta, né, como você está para saber se realmente você consegue ir um pouco além ou se você tem que manter aquele seu ritmo. E aí você vai adquirindo mais resistência ao longo do tempo, mais força e a aula vai se tornando um pouquinho mais desafiadora também. Né? Você pode até imaginar, de início eu vou pegar tão leve, porque eu estou começando agora, né? Eu queria pegar mais pesado, mas é importante a gente não pular essa fase. E aí, só aproveitando o gancho, eu já vou comentar, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas, por exemplo, qualquer idade pode fazer CrossFit? Sim, qualquer idade também pode fazer CrossFit. Principalmente para crianças é bem interessante, porque como ele trabalha movimentos funcionais com próprio peso corporal em diferentes direções, em diferentes planos, isso é muito legal para o aprendizado motor da criança. Então vai ajudar a desenvolver muito mais ela do que, por exemplo, se eu especializasse ela em algum esporte. E é importante também a pessoa ficar atenta ali à alimentação, né, Adriano? Porque é uma atividade muito pesada e se a pessoa não está se alimentando bem, pode ter dificuldades aí, né? Exatamente. Às vezes as pessoas entram, né, com o objetivo e com o pensamento de emagrecer. Não, eu vou fazer CrossFit porque CrossFit emagrece. E aí, esquece que para você realizar a atividade, você também precisa de uma fonte energética. Então, você precisa estar bem alimentado no momento do treino, né? Algumas horas antes do treino é importante você realizar uma refeição, né, que tenha carboidrato, porque a gente vai precisar desse carboidrato lá no momento da aula. Muitas pessoas acabam passando mal justamente por isso. Vai treinar em jejum e aí, como é um treinamento em alta intensidade, não aguenta, né? E acaba passando mal. Então é muito importante cuidar da alimentação. Esse é um assunto que renderia aí mais uns 15 minutos, mas a gente tem tempo, a gente tem que terminar. Então eu agradeço, Adriano, pela presença e por esclarecer aí essas dúvidas. E eu que agradeço o convite, sempre que vocês precisarem, né, e quiserem tirar mais dúvidas a respeito da modalidade, eu estou à disposição. Isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente tem encontro marcado aqui na TV Unicesumar toda semana. Até a próxima. Tchau, tchau.